Então, eu não posso nunca, quando falo acerca da educação e também acerca de tecnologia, não posso deixar de falar de um relatório anual que é o Horizon Report. Portanto, o Horizon Report mostra sempre as tendências, os desafios da educação em termos de tecnologia e os desenvolvimentos que a educação terá em termos tecnológicos e a aplicação da tecnologia na educação. Eu trago-lhes aqui 3 imagens do Horizon Report de 2017, que já saiu. Portanto, temos aqui as tendências a curto, médio e a longo prazo. E, portanto, depois eu deixo esta apresentação para todos terem acesso, está bem? E se quiserem ler um bocadinho mais sobre o Horizon Report, também podem sempre pesquisar, que ele está disponível online. E chamo agora a atenção, só assim a curto prazo, não é? Estamos a ver aqui assim até 2018, o que é que se preconiza em termos mundiais. Podem ver aí que é o coding, a utilização, não é? Do coding as a literacy, por exemplo, e depois temos aí o redesenhar os espaços de aprendizagem a médio termo, enfim, temos aí uma série de tendências que serão a nível mundial em termos de utilização da tecnologia na educação. Em termos de desafios, portanto, este relatório anual mostra sempre aqueles que são solucionáveis, portanto, de fácil solução, difíceis, aqueles que são realmente muito complicados de resolver. E nesses que são difíceis, acho que podemos aí refletir um bocadinho no primeiro, que é o repensar o papel dos professores. De facto, o papel dos professores é necessário repensar e é considerado por este relatório anual como algo difícil, é um desafio que a educação apresenta a nível mundial. Em termos de desenvolvimento da tecnologia para os próximos 5 anos, reparem, temos assim a robótica para como até 2017 como algo a aplicar no ensino. Não posso deixar de referir que a Direção-Geral de Educação tem também, de facto, um programa, a equipa da ERT tem um programa sobre robótica na educação, portanto estamos aqui muito bem posicionados em termos deste relatório. Depois temos aí com um prazo um pouco mais alargado, temos a introdução da realidade virtual no ensino, e depois temos aí a internet das coisas, a inteligência artificial, mas é um prazo mais alargado. E agora acho que vão perceber porque é que eu também comecei com este relatório. É que eu fui, entretanto, fazer uma pesquisa dos relatórios anteriores e acontece que neste momento estão a ver aí o relatório de 2014 e no relatório de 2014 apresentava como desenvolvimentos na educação a nível mundial, num prazo de 2 a 3 anos para a adoção, a gamificação. E, portanto, será só uma questão de fazermos contas que não são difíceis. Estamos em 2017 e, curiosamente, estamos agora a fazer um webinar sobre gamificação, o que é bom e, portanto, acho que está na hora de toda a gente saber o que é gamificação e tentar experimentar a gamificação nas suas aulas. E então agora vamos perceber a gamificação. Portanto, eu quero antes de mais dizer que a noção que tenho de gamificação veio de uma formação que tive na Universidade de Coimbra, pelo Laboratório de Tecnologia Educativa, do qual também faço parte, e foi no âmbito de um estudo de doutoramento de uma colega que pertence ao laboratório. Portanto, a gamificação é uma abordagem recente na educação, ela surgiu em 2008. Ela é importante porque facilita a aprendizagem dos alunos e fomenta a motivação dos alunos para as aulas. E em que é que consiste? Ela consiste na introdução das mecânicas e elementos de jogo em contextos que não são de jogo. Por exemplo, nas aulas, pode ser uma gamificação de uma empresa, de publicidade, etc. E encontram-se imensos exemplos no nosso dia-a-dia. Na gamificação, mas atenção, não é uma condição sine qua non para se ter gamificação. De facto, podem ser utilizados pontos, níveis, avatares, missões e técnicas de design que tornam as atividades envolventes e divertidas.
Na experiência de gamificação que eu implementei, de facto, eu implementei os pontos porque acho que envolve os alunos. Eu tenho a experiência da utilização do Kahoot e, de facto, eu verifico que o Kahoot torna a aprendizagem muito envolvente porque tem aquela vertente da competição e, portanto, os pontos introduzem aqui a vertente da competição e, portanto, eu utilizei-os de uma forma perfeitamente consciente que queria que os alunos entrassem em competição e se envolvessem nas atividades. Agora, os autores que estudam gamificação também dizem que a gamificação não está dependente do uso de tecnologia. Pode-se fazer gamificação sem usar qualquer tecnologia, mas de facto a tecnologia ajuda e muito as estratégias de gamificação. E os autores defendem ainda que é necessário haver uma renovação constante das estratégias de gamificação para elas continuamente despertarem curiosidade. E eles defendem também que só entende esta necessidade de despertar curiosidade e de envolver quem experiencia por dentro as sensações de jogar. E, portanto, o que é que eles defendem? Que só consegue implementar uma boa estratégia de gamificação quem jogar. Portanto, devem jogar para ver porque é que ficam envolvidos com o jogo. Portanto, o modelo que me foi apresentado foi o modelo Octalysis, não sei se é assim que se pronuncia, peço desculpa, ainda por cima, com uma audiência tão grande de professores de inglês. Portanto, este autor, Yu-Kai Shu, penso que será assim que se diz o nome do senhor, é considerado o guru da gamificação a nível mundial. O que é que este senhor defende? Portanto, ele defende que, já que a indústria dos jogos passou tantos anos a estudar como motivar e envolver as pessoas para os jogos, não é? Para elas que elas não deixem de jogar, então o que acontece é que deve-se utilizar este know-how que estas indústrias já têm para aplicar em contextos que não são de jogo. Ora, o modelo Octalysis é este, também que aqui estão, é exatamente este que é apresentado pelo autor. E eu vou falar pormenorizadamente de cada um destes chamam-lhes os core drives, que são 8, portanto é um octógono. Vamos falar em pormenor de cada um deles. E entretanto, a Ana está a perguntar se alguém está a participar no chat, está muito atenta a participar no chat, Ana. Ora, portanto, o que acontece é que eu vou explicar em pormenor cada um destes core drives, está bem? E depois, dentro deles, temos aí por fora, não é, o que o autor defende que poderá estar presente em cada um deles. Mas vamos tornar isto um bocadinho mais simplificado e falar de cada um deles de forma mais simples. Ora, a Ana parece que não está a conseguir ver. Eu gostaria de saber se estão a conseguir ver a minha apresentação ou se só me estão a ouvir. Podem falar, por favor, tenho os micros abertos. Estão a conseguir ver? A Sónia diz que vê. Muito bem. Ok, pronto. Muito bem, estão a conseguir ver. Ana, consegues ver, Ana? Pronto, muito bem. Acho que podemos prosseguir. Ora, então vamos falar então com mais pormenores sobre cada um destes chamados core drives. Portanto, o primeiro é o chamado o Epic Meaning and Calling. Portanto, o que é que preconiza este core drive? Ele existe numa estratégia de gamificação quando o jogador acredita que está a fazer algo realmente muito importante, que foi como que escolhido para algo que quase que o transcende. O autor dá o exemplo de quem colabora na Wikipédia, na construção da Wikipédia, que acha realmente que está a fazer, sente-se motivado porque acha que está a fazer alguma coisa de muito considerável. Este core drive também acontece, e isto também acontece em muitos jogos, com a chamada sorte de principiante, não é? Quando acontece e passamos logo um nível, etc. E, portanto, faz com que as pessoas acreditem que têm ali uma sorte que é associada a uma potência natural para jogar.
O segundo core drive é o Development and Accomplishment. Portanto, esta é a componente relacionada com os progressos no jogo e o desenvolvimento de habilidades e, eventualmente, a superação de desafios. Os desafios, de facto, são muito importantes, mas não têm que ser aplicados, como já disse. Como os desafios depois poderão traduzir-se em crachás, troféus, pontos, emblemas, tabelas de classificação. E o autor, de facto, diz que esta é a componente mais fácil de desenhar numa gamificação, numa estratégia de gamificação. E que eu também utilizei na minha. O terceiro core drive é o chamado Empowerment of Creativity and Feedback. E, portanto, o que acontece é que quando se está envolvido num processo criativo, no qual se tem repetidamente de entender as coisas e tentar diferentes combinações, então estamos dentro deste core drive. As pessoas, de facto, necessitam de ver resultados em relação à criatividade que estão a utilizar, receber feedback e continuar a tentar. Portanto, esta é a ideia que o autor diz que está subjacente ao jogo dos Legos. De facto, as pessoas têm um grande processo criativo e vão tentando diferentes combinações das peças e vendo diferentes construções. O quarto core drive é o de Ownership and Possession. Isto é quando o jogador ganha algo e fica motivado, não é? Portanto, a sensação de posse faz com que se sinta vontade de fazer melhor e de ganhar ainda mais. Ele dá alguns exemplos, o autor, são, por exemplo, os produtos ou as moedas virtuais de um jogo, com certeza se jogam toda a gente, está mais do que habituada a isto. O facto de, por exemplo, termos um avatar e quisermos personalizar o nosso avatar e perdemos algum tempo, perdemos entre aspas, utilizamos algum tempo na sua personalização, depois identificarmos-nos muito com ele, sentimos que possuímos aquele avatar, não é? Que ele nos pertence. Ou então a sensação que se experiencia quando se colecionam selos, é alguma coisa que é nossa, não é? E, portanto, está dentro deste core drive. Ora, o quinto core drive do Social Influence and Relatedness, portanto, é a componente relacionada com a aceitação, orientação social, companheirismo, competição e inveja. Portanto, o que é que acontece? Nós, quando vemos alguém que é extraordinariamente bem-sucedido em alguma coisa ou possui algo que admiramos, tentamos chegar a esse nível, não é? Ter as mesmas coisas. Este core drive, se repararem, está implícito, não se devem com certeza conhecer o Candy Crush, em que nós sabemos, não é, os nossos amigos onde vão. E, portanto, andamos ali numa competição e tentar chegar ao nível deles. E, portanto, também acontece, este core drive também está presente quando, por exemplo, vemos algum produto que nos causa nostalgia porque nos faz lembrar alguma coisa relacionada com a nossa infância. Então somos impelidos a comprar aquele produto. Esta componente é muito utilizada por estratégias de marketing das empresas, não é? Para nos levarem a comprar os seus produtos. Em relação ao sexto core drive, Scarcity and Impatient, portanto, é a componente relacionada com a necessidade de esperar por algo que não se pode ter naquele momento. Nós todos estamos habituados, quem joga, a ter bloqueios, não é? Portanto, os jogos estão preparados para terem bloqueios e que são automaticamente abertos ao fim de 2 horas, por exemplo, ao fim de um dia, etc. E, portanto, o autor defende que o facto de não se conseguir algo instantaneamente, o ter de esperar que o bloqueio passe, causa motivação nas pessoas para pensar, e ficam a pensar ao longo do dia quando é que aquele bloqueio vai, de facto, desaparecer. O sétimo core drive é o de Unpredictability and Curiosity. Portanto, é a componente relacionada com o desconhecido, não é? O desconhecimento do que irá acontecer a seguir, com a imprevisibilidade. Portanto, se nós não conseguimos perceber ou antecipar aquilo que irá acontecer, o nosso cérebro, de facto, fica envolvido e começa a pensar ao longo do dia no assunto e, portanto, estamos a pensar no jogo e a envolver-nos no jogo. O autor defende que esta é a componente relacionada com o vício e a dependência do jogo. O oitavo e último core drive é o do Loss and Avoidance, portanto, relacionado com a necessidade que tem de se evitar que algo negativo aconteça.
como por exemplo perder um emprego. Neste caso, no jogo, será perder vidas, por exemplo. Portanto, apresentados os 8 core drives, o que é que acontece? O autor diz que um bom modelo de gamificação tem pelo menos um destes componentes, portanto não tem de os ter todos. Necessariamente, quantos mais tiver e mais bem desenvolvidos estiverem esses componentes, mais envolvente e mais bem pensada será a estratégia de gamificação. E depois, as mecânicas de jogo, serem fortes ou fracas, farão com que os lados do octógono do modelo dele se expandam ou retraiam. E vou apresentar 2 exemplos, não agora, mas daqui a pouco, sobre isto. Ora, em relação ainda ao modelo, o modelo tem uma parte lógica e uma parte emocional. Ele chama à parte lógica o left brain e à parte emocional o right brain. Mas como o próprio autor diz, isto não tem nada de científico. Portanto, isto é apenas para que as pessoas memorizem mais facilmente, portanto, não é a parte esquerda do cérebro que é ativada por estes drive cores que são do lado esquerdo, que se subentenda isso. Portanto, é apenas um nome que ele arranjou para que seja mais facilmente memorizado. Portanto, o left brain tem a ver então com a motivação externa, tem a ver com a lógica, com o cálculo e com a posse. E o right brain tem a ver com a motivação interna da estratégia de gamificação, que é a criatividade, a autoexpressão e os aspectos sociais. Portanto, o que é que ele diz então? Que a motivação externa acontece quando estamos motivados porque queremos ganhar algo, não é? Alguma coisa de posse. E a motivação interna, portanto, a motivação interna acontece quando a atividade por si só já é compensadora, portanto, não precisamos ter um prémio associado para estarmos motivados. E ele dá como exemplo sair com os amigos, motiva-nos naturalmente e não temos que estar à espera de nenhum prémio, não é? Portanto, o prémio já é a própria saída com os amigos e a diversão. Ele defende ainda que muitas empresas desenham campanhas apenas baseadas na motivação externa. E, portanto, os estudos o que mostram é que, portanto, não são estratégias de gamificação muito eficazes, porque quando a motivação externa termina, a motivação das pessoas decresce a níveis inferiores ou muito inferiores aos que estavam antes da campanha iniciar. Motivação externa, temos, por exemplo, agora, tirando a publicidade, não é? Temos, por exemplo, agora o Pingo Doce, que lançou também agora as cartinhas novamente, não é? Para os meninos serem impelidos a dizer aos pais para irem comprar coisas ao Pingo Doce, não é? De vez em quando temos o Lidl a dar uns bonequinhos também, portanto, isso tudo tem a ver com motivação externa, que é motivar porque se quer ganhar algo. E isto em relação às empresas. Agora vem aqui o modelo Octalysis aplicado ao Facebook, por exemplo. Vemos de facto que há alguns core drives que não estão tão bem delineados e, portanto, há ali um achatamento do modelo. No Epic Meaning, por exemplo, que está no topo, e no Scarcity, que está aqui na parte do lado esquerdo. Portanto, segundo o autor, estes 2 core drives não estão muito desenvolvidos no Facebook, o que, por si só, não faz com que ele não seja interessante e que faça com que as pessoas estejam no Facebook. Como nós sabemos, é uma comunidade gigantesca, não é? De pessoas interligadas. Portanto, não é pelo facto de não estar aqui o modelo perfeito, não é bem desenvolvido, que deixa de estar, que deixa de ser interessante para as pessoas. Ele fez também um estudo em relação ao Candy Crush. Como podem ver, o Candy Crush também não tem todos os core drives bem desenvolvidos, mas também não é o facto de não os ter todos bem desenvolvidos que faz com que as pessoas deixem de jogar. De facto, há imensa gente a jogar Candy Crush, como também sabemos. Portanto, uma estratégia de gamificação que seja envolvente não tem que ter todos os core drives bem desenvolvidos, está bem? Pronto, isto é importante também, esta ideia. Então vamos agora ao exemplo daquilo que eu apliquei. Portanto, depois da formação que tive que pensar numa estratégia de gamificação para implementar nas aulas.
e escolhi então as duas turmas que tinha o ano passado de 7º ano. Escolhi a parte CLIL, que tinha que dar com eles, portanto, eu sou professora de matemática, foi na matemática e foi no conteúdo dos quadriláteros. Esta escolha dos quadriláteros prendeu-se com o facto dos alunos terem alguma dificuldade em decorar as características dos quadriláteros. E, portanto, acho que, à partida, o facto de ser uma aula CLIL já os motiva e se de implementar ainda uma estratégia de gamificação associada. Penso que foi muito positivo para eles assimilarem bem as características dos quadriláteros. Claro que teve por base o modelo que estudei, que foi o modelo Octalices. Então, na primeira aula, o que é que aconteceu? Os alunos foram logo envolvidos numa história. Portanto, eles estranharam porque na primeira aula não estava presente a professora de inglês, que costumava estar sempre nas aulas CLIL, estavam sempre a perguntar se ela não vinha, e eu dizia que ela estaria quase a chegar, teve que resolver um problema qualquer e que estaria quase a chegar. E, portanto, de repente bateram à porta, eles não sabiam que era ela que ia entrar, pediu um aluno que abrisse a porta, um aluno abriu e ela entra na sala, peço perdão, entra na sala e depois tem assim um ar teatral fabuloso e entra na sala a dizer aos alunos breaking news e disse-lhes que um quadrilátero tinha desaparecido em Idens e portanto que a polícia não tinha informação do que tinha acontecido, que era necessário perceber a razão do desaparecimento, quem eram os culpados e, portanto, que era necessário e também saber qual era o quadrilátero que tinha desaparecido. E, portanto, que eles seriam a nossa melhor equipa de detetives e, portanto, para resolver este crime. Portanto, eles assumiram ali uma personagem, não é? Eles então passaram a ser os meus detetives e que tinham que descobrir qual era o quadrilátero que tinha desaparecido. Aqui junto à apresentação eu tenho aqui, portanto, os core drives que fui associando a cada etapa da aula. Então, as duas turmas foram divididas em equipas, está bem? Estas equipas eram, então, as equipas de detetives e entrou aqui a vertente de competição. Eles iriam ser pontuados por cada atividade que fizessem e iria haver uma equipa de detetives vencedora. Estas equipas foram depois publicitadas numa vitrine da escola. Uma vitrine foi usada para toda a estratégia de gamificação, também para que os alunos sentissem que os restantes alunos da escola vissem que eles estavam envolvidos numa atividade diferente, não é? Para lhes dar alguma importância também. E ao longo das aulas de gamificação eu ia soltando pistas. Ora, as pistas foram 3 pistas, primeiro para saber quem era o culpado, depois a razão do desaparecimento e em terceiro lugar quem tinha desaparecido, qual o quadrilátero que tinha desaparecido. Os alunos tinham que me mandar identificar-se por e-mail qual era a equipa que estava a responder-me e eles sabiam que a primeira equipa que acertasse, por exemplo, se eu tinha 5 equipas, a primeira equipa que acertasse tinha 5 pontos, a segunda tinha 4 e assim sucessivamente. Portanto, havia sempre um ranking das respostas. Eu dava sempre feedback aos alunos, sempre que a resposta vinha certa eu dizia muito bem, já está feita essa atividade da primeira pista ou da segunda. Se não estava bem, eu dava feedback também e dizia tentem novamente, alguma coisa não está certa, vejam bem. E esta primeira pista, eu tenho aí do lado direito a resolução. Se repararem, a parte que está colorida era a pista que eles tinham que me dar, mas o que aí estava era uma frase. E o que acontece é que muitos alunos diziam, professora, já sei a pista. E diziam, é Alton, não é? Diziam punham tudo junto. E eu então dava-lhes feedback e dizia, não, está aqui uma frase, 3 palavras. Tentem separar isto tem que fazer sentido. E, portanto, a pista seria all but one. Portanto, eram todos culpados, à exceção do desgraçado, não é? Que tinha desaparecido. Era o único que não tinha sido culpado do seu desaparecimento. A segunda pista dizia assim, portanto, um falta e o que falta é a razão do desaparecimento.
Será que eu tenho aqui alguém que me queira participar e desvendar este enigma? Para participarem, podem sempre clicar no vosso micro em cima para o ligar. A Fátima não está a ver. Eu não sei se ela já viu e deixou de ver ou se nunca esteve a ver. Ora, alguém é capaz de me tentar descobrir? Não tenho ninguém no chat ou através de micro que queira participar? Então, alguém quer tomar a palavra? Ora, a Fátima não viu o exemplo de gamificação? Ora, alguém quer falar então? Não? E escrever? Alguém quer escrever pelo menos se consegue acertar qual é então a razão do desaparecimento? De facto, é inveja, sim. Portanto, isto são os 7 pecados mortais. Muito bem, Fátima, obrigada. São os 7 pecados mortais que aqui estão. Estão cá 6 e falta 1. Portanto, falta a inveja. Portanto, a razão do desaparecimento é de facto porque tinham inveja, não é? Inveja do que desapareceu. Então agora vamos ver a terceira pista que foi dada, que era quem é que tinha desaparecido. Querem agora também tentar? Vamos lá. Quem é que desapareceu? É um quadrilátero. Vamos lá ver quem é que se conseguem descobrir através destas pistas quem desapareceu. Square, muito bem, a Sónia acertou. É o Square, de facto. Temos o... Vejam lá se faz sentido, pelas pistas que aqui estão a ser dadas. Portanto, a Sónia viaja muito, por isso ela acertou muito bem. Ora, de facto é o quadrado. Portanto, o quadrado desapareceu por inveja de todos os outros, porque ele é o quadrilátero perfeito, não é? Tem todas as características, os outros vão tendo algumas e o quadrilátero tem mais propriedades e, portanto, essa foi a razão, do desaparecimento. A Fátima diz que não consegue ver informação no ecrã. A Fátima consegue ouvir-me? Pode, por favor, pôr no chat se me está a ouvir. Sim. Fátima, não sei se quer tentar sair e voltar a entrar na reunião e ver se de facto consegue começar a ver, ou se quer continuar assim e depois ver a gravação que eu vou disponibilizar. Porque de facto não sei o que é que está a acontecer para não estar a conseguir ver. Pronto, a Fátima vai então optar por sair e voltar a entrar. Muito bem. Ora, depois, entretanto, outras atividades. Fizemos outras atividades sempre pontuadas também. Neste caso, fizemos um matching activity, fizemos uma ficha de trabalho em que eu fiz tudo com banda desenhada e que eles tinham que dar respostas de acordo com as propriedades que eram enumeradas. Aqui eu ia sempre dando feedback nos grupos e todas estas atividades também eram pontuadas. Não só em termos de rapidez, mas essencialmente em termos de acerto. Portanto, eu só dava a atividade do grupo como concluída quando considerava que estava toda bem feita. Ia corrigindo, ia dizendo aos alunos se tinham de corrigir algum aspecto ou não. E, portanto, o primeiro grupo que conseguisse fazer tudo bem, tudo direitinho, tudo bem, também era pontuado com mais pontos. Eles estavam sempre em competição e sabiam disso. Depois fiz ainda um jogo que foi totalmente inventado por mim, que foi o jogo In and Out. Portanto, temos aí a foto que aparece, é desse jogo. Acontece que eu fiz umas pecinhas de jogo em papel, que até plastifiquei, e eu tinha quadriláteros comigo, e os alunos dei uma propriedade, distribuí uma propriedade a cada aluno.
Pronto, a Fátima já conseguiu, só esperava era que ela agora conseguisse mudar, e agora vou pô-la aqui, exatamente. Já conseguiu mudar o nome. Muito obrigada, Fátima. Pronto. Ora, o que é que acontece? Os alunos tinham cada um uma propriedade, e então eu estava à frente do quadro e levantava, por exemplo, um quadrilátero qualquer. E os alunos em silêncio não podiam falar uns com os outros, não seriam penalizados, mas estavam em equipas, eles até têm essas faixas coloridas que eram das equipas a que pertenciam. Quem tinha características ou propriedades do quadrilátero que eu levantava tinha que estar in e vir ao pé de mim, e quem não tinha essa característica estava out, ou seja, ficava no seu lugar. E depois, se o aluno se levantasse bem, tinha um ponto, a equipa, se levantasse mal, perdia um ponto, e depois também dava pontos, ou tirava pontos, consoante tinham ficado bem sentados no lugar ou não. Portanto, eles estavam ali de facto, muito envolvidos. Obrigada, Ana. Muito envolvidos para a atividade e estavam ali a jogar, não é? Eles esqueciam-se que estavam na aula de matemática e com as propriedades dos quadriláteros. Tivemos ainda uma atividade que foi o Front Share Challenge, e o Front Share Challenge foi, portanto, eu era suspeita do crime, não é? Nessa altura eles ainda não sabiam, ainda não tinham a terceira pista para saber quem tinha sido a segunda. Exato, não tinham as pistas todas, portanto, para saber quem tinha desaparecido, não tinham a terceira. Portanto, eles ainda não sabiam quem tinha desaparecido, e depois eu tomava a pele de um suspeito. Eles estavam em grupos, reunidos em grupo, na sala, e eles tinham que fazer questões, em inglês, naturalmente, às quais eu tinha de responder apenas yes or no, portanto, sim ou não. Eles tinham de ver como é que, porque eles, claro, não me iam perguntar. E não podiam perguntar assim diretamente, por exemplo, és o quadrado, não é? Não podiam perguntar o nome. Portanto, perguntavam só propriedades, e depois, quando a equipa achava que pelas propriedades que eu já tinha dito sim e não, que já sabiam o nome do quadrilátero, um elemento levantava-se e o primeiro que se levantasse de cada grupo era o primeiro que respondia. Se acertassem no nome do quadrilátero a que estavam a interrogar, ganhavam um ponto, e se não acertassem, a equipa perdia um ponto e continuávamos com o interrogatório. Portanto, era competição e competição. Foi uma atividade que eles acharam, de facto, muito, muito, muito engraçada, e posso-vos dar o feedback que houve uma altura, durante um destes desafios do Front Share Challenge, que tocou, eles tinham que ir para a cantina, podiam sempre ir 5 minutos antes por causa... Ana, em relação às perguntas, eles não tinham suporte linguístico, mas quando eles não formulavam bem a questão, eu ajudava na formulação. Eu não deixava nunca que a pergunta ficasse mal formulada. De nada. Portanto, houve uma altura que tocou, eles tinham de ir para a cantina e eles podiam sempre arrumar uns minutinhos mais cedo, por causa das filas da cantina. Eu disse, menino, já tocou, e eles disseram, professora, só mais um interrogatório. E, portanto, de facto, isto mostra que eles estavam envolvidos e, portanto, gostaram muito da atividade. Ora, depois temos aqui produções dos alunos. Ora, o que é que eles tiveram de fazer no final? Eles, no final, tiveram em grupo, também sempre em grupo, de fazer uma banda desenhada com tudo o que tinha acontecido na estratégia de gamificação, que eles não sabiam que era uma gamificação, não lhes expliquei, mas que eu lhes expliquei que tinham de fazer uma banda desenhada sobre tudo o que tinha acontecido acerca do desaparecimento do quadrilátero. Portanto, eu aqui peço desculpa, mas coloquei propositadamente estas bandas desenhadas num tamanho tão pequeno, só pus 3, não é? Não pus apenas uma, porque estas bandas desenhadas ainda não estão corrigidas por eles. Portanto, está aqui a versão ainda não corrigida. As turmas fizeram isto no final do ano letivo, o feedback da professora de inglês foi feito, mas entraram, entretanto, os testes, e eu não pedi que eles me fizessem isto, porque tenho sempre de terem atenção também ao estudo que eles têm que fazer.
E como este ano tenho as mesmas turmas, já lhes dei 2 semanas para agora alterarem isto. Porquê? Porque estas bandas desenhadas já foram votadas e vão a melhor de cada turma, portanto vai aparecer no jornal escolar e vão também aparecer no website da escola. Depois temos aqui portanto, os final scores, não é? As tabelas de classificação finais. A cada atividade que era feita, eu colocava na vitrine da escola as classificações, elas iam sempre, portanto, aqui mexendo. Por acaso, a equipa cor-de-rosa ganhou nas 2 turmas, foi um mero acaso, porque fui eu que escolhi os elementos do grupo para tornar os grupos equilibrados. Portanto, não deixei que ficassem aqueles alunos muito bons a inglês e a matemática juntos num só grupo, fui dividindo e, portanto, eu é que organizei os grupos para ficarem equilibrados, mas por acaso ganhou a equipa cor-de-rosa nas duas turmas. E pronto, foi esta a estratégia de gamificação que eu implementei. Tenho aqui alguma bibliografia de suporte, que depois também lhes vou dar. Espero que tenha sido um bocadinho bem passado, espero que não tenha sido muito penoso num domingo estarem a trabalhar e a ouvir-me. Agradeço muito a vossa atenção e antes de terminarmos, estou à espera que me coloquem algumas questões, se quiserem, têm a possibilidade de colocarem questões com o microfone aberto, é só colocarem o micro ou então obrigada, Helena. Ou então colocarem questões através do chat e vos também colocar uma questão que vos vai aparecer aqui em breve. Está bem? Muito obrigada, Ana. Só um bocadinho que eu estou a preparar as vossas respostas. Ora, gostava de saber se já receberam então, se já estão a ver a vossa sondagem, que eu estou agora aqui a colocar. Portanto, ia pedir então que fossem respondendo, por favor. E vou mostrar para já como é que isto está aqui a acontecer. Vocês já estão a ter também feedback. Ora, não sei se estão a ser demasiado simpáticas comigo ou não, mas parece que são entusiasmadas com, com o que foi feito e com aquilo que apresentei. Fico muito feliz que assim aconteça. Ora, não sei se entretanto querem colocar alguma questão. Ora, vamos lá então. Temos aqui questões, deixem-me só ver, por favor, que eu entretanto estive aqui a fazer umas coisas. Ora. Portanto, as aulas que dei nesta atividade foram, se não estou enganada, 6 aulas de 90. Se não estou enganada. Mas posso confirmar. É evidente que foi uma atividade que demorou mais do que se não fosse dada com uma estratégia de gamificação, não é? Não sei, entretanto, se perdi alguma questão que ficou para trás. Deixem-me só verificar, por favor. Obrigada, Cândida. Devo-lhes dizer que o mais complicado no meio disto tudo foi pensar o que fazer, não é? Foi muito complicado pensar que estratégia implementar e como implementar, não é?
o desenhar a estratégia de gamificação, não é? Talvez seja o mais complicado. Tarefas envolvidas fora das aulas, sim, houve a parte da banda desenhada. Eu ensinei os alunos na aula a registarem-se na app e como trabalhar, mas depois as estratégias, a banda desenhada foi feita fora da aula. O feedback dos alunos não foi feito apenas para esta estratégia de gamificação. Portanto, nós fizemos feedback para todas as atividades que tivemos. Tenho também, devo-lhes dizer, enquanto vão colocando algumas questões, a maior parte das aulas foram gravadas. A primeira aula, quando a professora de inglês entra e dá a novidade do quadrilátero desaparecido, sem ninguém estar a contar, as caras deles são imperdíveis. É assim uma coisa fabulosa. E numa das aulas que estava a fazer o jogo In and Out, aquilo estava tão engraçado que eu mandei uma mensagem ao diretor da escola para vir ver a atividade. Ele entrou na sala, viu 5 minutos de atividade, saiu e ninguém deu conta que ele tinha estado lá. Portanto, eles estavam tão envolvidos naquilo que estavam a fazer que ninguém deu conta que ele entrou. Foi muito engraçado. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Ana Oliveira, também. Sim, tudo que é novo motiva, sim, é verdade, mas também tem que ser uma atividade bem pensada, não é? Quer dizer, não quero estar a dizer que a minha atividade foi muito bem pensada, mas tive de facto algum cuidado em todas as estratégias e os core drives que queria implementar. Portanto, essa parte é de facto importante. Sim, é gamificação. É gamificação, sim. Pois, exatamente. Tudo que é novidade, de facto, implica muito trabalho da parte do professor, não é? Mas depois a recompensa é enorme. A recompensa é enorme porque as aulas foram tão envolventes e os meus alunos ficaram a saber as propriedades dos quadriláteros. Portanto, isso para mim foi o melhor, não é? Foi a cereja no topo do bolo, de facto. Muito obrigada, Sónia. Cândida, eu é que agradeço porque, de facto, estarem a ouvir-me durante o vosso fim de semana, não é fácil, não é? Estarem a ocupar uma parte do vosso fim de semana, no fundo, isto é trabalho, é aprendizagem, é tudo, não é? Para esta partilha. Entretanto, não sei se não tiverem mais questões a colocar. Pois, começar não é fácil, Fátima, e essencialmente pensar na estratégia, no que se quer aplicar. Dicas, não sei, se quiserem apresentar-me algumas estratégias, algumas ideias e que eu vos apresente dicas de melhoria, estou sempre pronta para ajudar, sem dúvida. Muito obrigada, Fátima, também eu. Obrigada a todas, muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Se não houver mais dúvidas. As outras disciplinas não aplicaram gamificação, Ana, por uma questão muito simples, porque não tiveram formação para aplicar, não é? E, portanto, não sabem muito bem o que é gamificação, não têm essa noção. Com certeza, Sónia, se eu puder ajudar no que eu puder partilhar do que sei, do pouco que sei, com certeza que ajudo toda a gente. Beijinhos e até breve para todos, para todas neste caso. Obrigada a todas. Então, bom fim de semana. Bom fim de semana.